Observe a imagem abaixo do uso de uma função na planilha eletrônica Excel 2013. O resultado obtido através do uso desta função no valor contido nesta planilha é... Então, a função aqui que ele fala é a função arred. Eu trouxe aqui o conceitozinho dessa função para a gente ter uma noção aqui do que se trata. Ó. A função arred, como o próprio nome diz, serve para arredondar valores. Essa função faz o arredondamento de um número de acordo com a quantidade de dígitos especificados na própria função. Então, nós temos os dígitos na própria função. Então, como é a estrutura aqui do arred? Arred, está aqui ó, no B1, arred, valor, o valor aqui ele trouxe na célula A1, certo? Aqui está no A1, então o valor que a gente vai trabalhar é esse aqui. E a quantidade de casas, ó, que ele trouxe aqui duas casas. Então, as casas aqui serão duas casas depois da vírgula, né? Ele vai arredondar duas casas, vai ficar com duas casas decimais. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o número que a gente vai trabalhar é 25, 68, 97. Não vou copiar o número todo, porque a gente só precisa aqui de duas casas decimais. Então, como é que funciona? Ele vai arredondar. Ele vai arredondar esse 68, porque a gente quer duas casas, certo? E aí, cuidado. Quando a pessoa pensa em arredondar, se ele trouxesse aqui um item que tivesse assim, ó, 25,68, provavelmente muita gente iria marcar, né? Porque iria achar que as duas casas era só eliminar o resto e deixar o 68. Mas cuidado, não funciona dessa forma. O que é que você tem que saber para resolver uma questão de arredondamento? Quando os números estão ó, de 0 até 4, você arredonda para baixo. Quando está de 5 até 9, você vai arredondar para cima. E aí, você vai observar o número que está ao lado. No caso aqui, o número que está ao lado é o 9. Ó. O 9, tá aqui, ó, o 9. Então, onde é que está o 9 aqui? Ó? O 9 vai arredondar para cima. Então, vai ficar 25,69. Porque esse 8 aqui ele vai ser influenciado pelo número vizinho. Então, ele vai virar um 9, certo? Então, o nosso gabarito é o item B. Então, eu te digo, né? Como eu falei antes, o examinador ele nem trouxe outras opções para tentar confundir. Quem já tinha o conhecimento da fórmula, iria direto no gabarito. Quem não tem, poderia marcar errado. Iria eliminar logo o item B e chutar em qualquer outra. Então, agora que você já conhece, você só tem que prestar atenção a essa questão aqui do arredondamento. Ó, de 0 até 4 é para baixo, de 5 até 9 é para cima. Eu vou fazer um outro exemplo aqui para fixar melhor. Por exemplo, se viesse aqui, ó, 25,68 e o número aqui fosse 3 no lugar do 9, quando nós temos o 3, ó, o 3 está inserido aonde? De 0 até 4. Então, ele vai arredondar para baixo. Aí ficaria 25,68, certo? Iria ficar o próprio número, porque aqui é um 3. Então, se no lugar desse 3 aqui fosse um 0, um 1, um 2, um 3 ou um 4, iria ficar 25,68. O 8 aqui ó, é influenciado por esse número. Se aqui fosse, na questão ele trouxe um 9, né? Então, se no lugar desse 9 fosse 5, 6, 7 ou 8, aí ele já iria arredondar para cima. Ó, de 5 até 9 arredonda para cima. Qualquer que fosse o número aqui, no lugar desse 9, o resultado seria 25,69. Seria o item B com qualquer um desses números, certo? Então, é isso. Espero que você tenha compreendido. Não é difícil, você só tem que saber que de 0 até 4 arredonda para baixo, de 5 até 9 arredonda para cima. Então, tá aí. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até as próximas questões.